Olá, gente, boa noite, tudo bem? Ó, eu tava gravando aqui, mas já tinha dado 6 minutos, eu nem tinha começado a ler, tá? Mas eu tava explicando aqui, eu vou deixar esse vídeo que eu gravei como explicação de como funcionam as minhas leituras. Eu acho que é por isso que eles pediram que eu tava aqui falando. Eu tava dizendo, gente, que eu não faço leitura para coletivo. As minhas leituras são específicas, tá? Específicas. Então, se você começar a ler, não faz sentido, não é para você. Não fica forçando para você não botar caraminhola na sua cabeça. E eu falei que eu tô sentindo aqui hoje, eu tô na força dos caboclos aqui, firmei uma vela para caboclo, e eu tô sentindo muita energia dos caboclos e do povo cigano. Então eu acho que eles vão querer falar sobre algum assunto de profissional, prosperidade, amor, relações, de forma geral. E veio o dois de copa. Ó, tá vendo? A carta da comunidade, da família, do dinheiro, fala de empresas, 10 de ouros. Entende o que eu estou falando? É essa energia que está pairando aqui no ar. Três de espadas, ó. Lá vem, né? Cinco de paus, ó. Tá vendo? Eu falo, gente, aqui é sobre isso, tá? A justiça no fundo do deck, vou deixar aqui porque primeiro eu vou tirar uma energia para eu saber quem é a pessoa. Mas já vemos aqui que tem uma situação de conflito. Eu ouvi de jogo de interesse, de conflito, pode estar envolvendo um local de trabalho, pode estar envolvendo um ambiente com mais. Pode não, envolve um ambiente com mais pessoas. Eu houve conflitos de interesse e tem o 5 de paus com o 3 de espadas. Então aqui pode ser que uma pessoa vai descobrir que existe dentro de um lugar que ela trabalha ou dentro da própria empresa dela, eu estou sentindo algo assim, alguém que tem um negócio e vai descobrir algo que estava rolando ali por trás. A cobra, compreende? A cobra. Essa carta aqui para mim, ela me fala de tá vendo? Porque a cobra, gente, essa cobra aqui, que é tipo uma. Aqui a King Cobra. Aqui está escrito cobra, mas é uma palavra em inglês, tá? Esse baralho é em inglês. Então não é a cobra, não é a palavra cobra. É o King Cobra, a cobra rei. Compreende que eu estava falando que para mim pode ser um dono de empresa? Uma pessoa que tem um negócio, que tem um comércio. Compreende? O rei cobra. Então é alguém que está acima o rei. E essa cobra aqui, ela tem uma característica é, curiosa que ela come outras cobras. Então, o que que acontece? O que que eu estou pegando aqui? Eu estou pegando uma situação em um lugar que pode ser essa pessoa aqui seja o dono de uma empresa, de um estabelecimento, um líder, um chefe. Pode não ser o dono, mas aqui ele está acima de outras pessoas. E essa cobra aqui me lembra a Naja. A gente sabe que a Naja, ela se levanta, né? Ela fica ela se ergue assim, e fica arma essa coisa que tem aqui atrás, cresce quando ela está querendo intimidar uma pessoa, quando ela está em alerta. Então, para mim, essa carta muitas vezes fala de alguém em alerta. Tá? Eu estou dando a característica aqui do assunto que é, porque é esse assunto, e de quem é essa pessoa. Você pode ser essa pessoa que está de olho, atento, ou você pode ser a pessoa que está sendo o alvo de atenção. Tá entendendo o que eu estou falando dessa cobra aqui? E eu sinto, como eu estava falando, dessa questão da cobra, que ela engole outra cobra. Eu sinto que tem uma cobra no arraial aqui no meio, fazendo parte, tem alguém tramando, fazendo algo errado aqui, como eu falei, jogo de interesse. Então a gente pode estar falando de alguém que está desviando dinheiro, que está de alguma forma indo contra o interesse de uma empresa, de um local de trabalho. Existem mais, por exemplo, pode não ser um trabalho, podem ser pessoas é, que têm um propósito e tem uma ou mais pessoas que fazem parte dessa empreitada, desse projeto, dessa ideia, sabe? Igual startups, ideia. Ah, vamos nos juntar para criar uma empresa, para criar um produto. E uma dessas pessoas está meio fazendo um jogo duplo, agindo conforme o próprio interesse, e alguém aqui já está sacando. Rei de Ouros, ó. O Rei de Ouros fala dessa coisa, o dono de uma empresa.
O rei, lembra que eu falei do rei? O rei de ouros. Tinha o 10 de ouros e o rei de ouros. O 10 de ouros, vamos botar assim, gente. Como veio ouros, né? E o 10 de ouros para mim pode falar de empresas, de complexos empresariais, sabe? Um complexo empresarial, uma empresa, uma fábrica, coisas nesse sentido. Então, assim, se tem o 10 de ouros que fala disso, de certa forma fala de comunidade, e tem o rei de ouros, é o mesmo naipe, entende? É o mesmo elemento, ouros. Então o rei é o que manda nessa comunidade, é o que manda neste local. E é o que eu falei dessa ideia aqui do rei de cobra, do rei da cobra rei. Então o que que acontece? Como eu falei, a cobra tem essa ideia já da traição. Só que aqui é o rei cobra, que engole outra. Então eu sinto que tem alguém aqui que quando descobrir, que quando constatar algo, ele vai, entende? É como se alguém tivesse esperando, dando bote. Essa pessoa já está atenta, já está armada. O golfinho fala de percepção, de intuição. O elefante, vamos lá, saber o que que é aqui. É sobre isso, tá? Aqui tem uma tramóia. O urso, tramóia. O urso, nessa carta, o urso no baralho cigano é uma carta negativa, muito negativa. A maior parte das leituras ela traz um aspecto negativo. Nesse baralho aqui, fala de despertar. Fala de alguém despertando por quê? Porque o urso, ele é um ser que hiberna, tá? Ok, caboclo. E o urso, ele hiberna, né? A gente sabe que no inverno ele passa um período, ele é, faz uma reserva, tá entendendo, gente? Ele faz uma reserva e ele hiberna. Então já tem o que eu falei aqui, tipo um caixa 2, alguém tem essa ideia, tá? Mas esse urso aqui, para mim, esse rei. Essa pessoa que está de olho, por quê? Porque é como se ela tivesse passado um tempo dormente, que é a ideia do urso, e ele saindo dessa hibernação, ele despertando. Essa carta fala de despertar, despertar para uma situação. E um urso, você imagina um urso depois que ele fica 6 meses sem comer, dormindo, etc e tal, entendeu? Por isso que eu estou falando que aqui tem a energia do 5 de paus, que é a carta da briga, da confusão, da discussão, do quebra-pau, do dedo na cara. Então aqui eu sinto que uma pessoa, ela vai meio que incorporar essa energia aqui. Eu vou tentar ser breve, gente, sobre essa leitura, até porque para mim está muito claro. Eu fico me repetindo muito, né? Fala dessa situação. Ó, vamos ver. O polvo, o urso que estava no fundo. O polvo, né, tem essa coisa dos tentáculos, que para mim, muitas vezes, o polvo é um animal extremamente inteligente, mas também tem essa coisa do disfarce, né? A gente sabe que o polvo, quando ele se sente ameaçado, ele faz uma cortina de fumaça. Tá pegando? Tá entendendo? Vocês conseguem entender a mensagem? Gente, olha aqui. A chama da vela. Não dá pra ver, né? Tá enorme. Dois de copas. Dois de copas. O cisne. Ó, tá vendo essa coisa de espelhamento aqui, ó? E o povo, ele tem essa ideia da cortina de fumaça. O povo, ele é muito inteligente. O povo, ele muda de cor, né? A gente sabe que o povo, ele tem aquela coisa do camaleão. Ele encosta num local, ele se camufla. Tem a camuflagem. Então tem uma coisa que está camuflada, uma pessoa aqui fazendo jogos. Os tentáculos do povo permitem com que ele faça vários movimentos, entendeu? Tinha virado uma carta, gente, eu voltei. Então eu acho que não era para ficar. Ó, o povo, a ostra, a raia. Tá me vindo, tá vendo? Dois animais aquáticos com essa característica, né? Ó, a ostra, mais um animal das águas, o polvo e a arraia. Então tem essa coisa da água. A água pode falar de emoções, então não sei se essa pessoa, né?
como eu falei, do povo, uma pessoa manipuladora que cria situações para não ser visto, cria intrigas, talvez, está me vindo isso, como eu falei, jogo de interesse. Então pode ser alguém que cria situações de competição, de discórdia, sabe? De, enfim, de sabotagem para ter algum benefício em algum local de trabalho, cria problemas para de alguma forma ela ter algum benefício. Essa carta fala nesse baralho, tá? Essa carta fala nesse tarô, nesse baralho aqui, ela fala de situações que elas estão chegando a um ápice, situações que estão sendo ignoradas, mas que elas estão é a força do Dharma. Então aqui alguém está para ter uma colheita. Ou seja, tem uma pessoa aqui que ela tem um certo mérito. Eu acredito, pode ser esse rei, esse dono dessa empresa. Talvez ele é uma pessoa justa, talvez ele é uma pessoa correta. Se não é um dono de empresa, gente, é uma pessoa aqui que comanda outras pessoas, que tem alguma, enfim, que lida com outras pessoas aqui dentro de um projeto, mas essa pessoa, ela tem, a chama, gente, mas ela tem um merecimento, ela tem o direito a ter uma colheita. A arraia também, a gente sabe, né, é, que ela tem essa ideia do chicote, né? Diz que a arraia, quando ela ataca, que muitas pessoas não sabem que ela tem um ferrão. Então, quando a arraia ela quer atacar, ela põe o ferrão para fora e ela usa o rabo como um chicote. E aí, o que que eu ia falar, né? A ostra que estava aqui, ó, a aranha, trazendo essa ideia da pessoa que tece situações que eu falei, tá vendo? O búfalo, forte ser um homem mesmo, energia masculina. Ó, a estrela do mar. Então aqui tem a carta da ostra. O que que é a ostra? Ela fala dessa coisa que ela esconde o ouro, né? O ouro assim, o que está precioso fica escondido. Então essa carta fala de uma situação guardada, escondida. E como tem essa coisa das águas, das emoções, pode ser uma pessoa que se diz muito, ah, eu adoro você, eu gosto muito de você, parceria, fechamos aqui e tal. Só que você viu que tinha aquela carta do espelho? É uma pessoa, ó, a carta do destino com a raia. Tá vendo? Tem uma situação aqui que ela precisa ser corrigida. E o próprio destino vai se encarregar de fazer isso aqui. É, então, o que eu falei do urso, de né, uma situação que está escondida, e como eu falei, gente, o urso ele hiberna 6 meses. Então, essa situação aqui pode ser que ela já ocorra há muito tempo, pode ser que ela está rolando já há 6 meses. E como eu disse, essa carta fala é uma situação que já dura um tempo. Não é algo de agora. Então, se é um projeto, eu não sei por que está me vindo isso. Ah, tinha 6 meses para entregar algo e está atrasado. E ninguém sabe o porquê algo está atrasando. Um prazo não está sendo cumprido, respeitado. Vou acender outro incenso. Entende? Uma empresa pode estar sendo prejudicada aqui por um prazo que não está sendo cumprido em relação a um cliente, enfim, tem uma coisa assim. Então, assim, se é uma pessoa que faz comida, entende? Talvez ela está tendo atrasos de fornecedores, de não sei o que, de entrega, de pedido, enfim, porque existe uma sabotagem, sabe? Ah, às vezes ela até não está conseguindo fazer porque ela não tem dinheiro para comprar material, mas não é à toa, entende? E como eu disse, tem essa coisa do tempo, e essa carta fala como se fosse uma panela de pressão. Então fala de uma situação que ela está chegando num ponto onde ela não pode mais ser ignorada por essa pessoa ou pelo próprio destino, entende? Assim. Porque é como se fosse uma panela de pressão. Pensa comigo. Você está com uma panela de pressão ali. Então, para mim, essa coisa da pressão é essa ideia de que algo, ao invés dessa pessoa diminuir, talvez ela foi aumentando o nível
Entende? É uma pessoa, sei lá, se é uma pessoa que está fazendo um caixa 2 numa empresa, é uma pessoa que começou com R$ 10 e agora ela está tirando 2.000 por mês. Ela foi aumentando. E a gente sabe que uma panela de pressão, se ela for, o que que você tem que fazer? Ou você desliga ou ela vai estourar. Então, de novo, vem essa. Gente, é as mensagens que vêm, as cartas caem. Ó, o corvo é sobre isso aqui. A justiça e o 5 de paus querendo voar. Mas o que aqui? É uma mensagem, eu acredito, breve. Já deu 15 minutos, mas. O que que vem para essa situação aqui? O que que vem para essa situação? O que que vocês querem dizer sobre a situação? Aqui eu falei só da situação. 10 de copas, ó, de novo uma carta da comunidade. Pode falar de uma família. O julgamento, ó, o julgamento fala de situações, ó, enterradas. Aquilo que você está achando que está morto, enterrado, que nunca vai ser descoberto, bum, vem à tona. Fala de um evento. Aqui vai existir um evento, um pronunciamento, uma descoberta, algo nesse sentido aqui. Alguma coisa vai ser desenterrada. E tem a ver com uma família, com uma comunidade, com um grupo de pessoas. E eu falei do povo cigano, né? Aqui, ó, as cores do povo cigano, né? O julgamento fala, é uma energia séria, fala de despertar, a energia do urso. Então aqui alguém vai despertar para uma situação. Rainha de ouros, ó, rei de ouros, rainha de ouros, então tem um homem e uma mulher, um casal. Página de copas, 4 de copas, vamos ver. Olha, voou. 10 de paus, 2 de espadas, 9 de paus. Tem uma coisa aqui de alguém. O 2 de paus fala de alguém em cima do muro, de alguém que não sabe. Muitas vezes algo que está acontecendo por trás das costas dela. O 10 de paus fala de sobrecarga. Então aqui pode ser que alguém estava trabalhando. Uma pessoa está trabalhando, que aqui tem o 10 de copas, a alegria, a festa. Então aqui tem uma outra. Entende a diferença das cartas? 9 de paus que fala de muito cansaço, rei de paus. Rei de paus fala de líder. Ele é o líder. Ele é aquele que pega as coisas para fazer. Cavaleiro de espadas, a justiça, o eremita, que também tem uma energia de o sábio. Gente, a justiça e o julgamento não aparecem em qualquer leitura. É interessante que as pessoas tenham essa noção. Quando a gente vê a carta da justiça, é tipo na Terra mesmo. A gente não procura a justiça para resolver qualquer problema, não é verdade? A justiça com o julgamento pode falar, como eu falei, de alguma questão que até pode causar alguma questão que vá para julgamento, para a legalidade, para a lei, um descumprimento de uma lei. Por exemplo, se é um ambiente de trabalho, aqui a gente pode estar falando, ó, várias coisas. Pode estar falando de uma pessoa que não paga hora extra. Vamos, vários exemplos vou dar aqui. Porque aqui é muito trabalho. Então eu trabalho, eu passo do horário, não ganho hora extra. Então pode ser isso, sabe? Questão de benefícios. O 9 de paus com o 10 de paus é alguém aqui que trabalha muito duro, que trabalha duro, entende? Pode ser esse dono de empresa trabalhou muito duro para construir alguma coisa e ele vai descobrir que seja lá o que for dentro disso que ele faz, existe uma pessoa aqui e aqui realmente existe algo que não é conhecido, tá? 7 de paus, é a carta da defesa, ou seja, se tem defesa, tem ataque. Sabe o que eu tô achando aqui? Eu tô vendo assim, me parece que uma pessoa aqui levou a culpa por outra, ou outras pessoas levam a culpa por outra. E o 10 com o 9 de paus é uma situação que se repete. 3 de paus. 3 de paus é a carta da ação, é a pessoa indo embora.
Então, o sete de paus com três de paus pode falar de situações onde uma pessoa ela é colocada em tanto desgaste, passar por tanta coisa que ela desiste. Gente, olha que coisa incrível. Aqui tem o 10 de copas, a carta 10. Aqui tem o 10 de paus. E aqui tem o 3 de paus mais 10 mais o 7 de paus, que também dá o 10 de paus. Então tem o 10 três vezes aqui. Então o número 10 é relevante, vai fazer sentido para alguém. Pode estar falando de 10 meses. O 10 é a roda da fortuna que fala de mudanças. Então aqui pode ser uma situação que, ó, inclusive, vamos lá, o 10 de paus é a carta do cansaço, beleza? É essa pessoa com 10 bastos. Então é muito peso para uma pessoa carregar. Aqui é uma pessoa se defendendo. Então, mesmo com esse cansaço aqui, alguém ainda se mantém firme, entende? Na esperança de alcançar um objetivo e tudo mais. Só que é como se aqui, ó, tá vendo essa pessoa virando as costas? Essa carta fala de você ir para um novo rumo, fala de ação. Você toma uma ação que é o quê? Parar de se defender. Então eu abandono isso e sigo em frente, porque é a saída que eu encontro. O Ás de Copas. Aqui eu perguntei o que que vem, né? Ó, a carta do descanso é como se viesse uma oportunidade aqui, tem um oferecimento, talvez para essa pessoa aqui. Eu estou sentindo que tem duas pessoas, tem três pessoas aqui. Tem uma pessoa que é uma pessoa prejudicada, tem uma pessoa que é esse rei, é essa pessoa que está procurando saber de algo, e tem essa pessoa trambiqueira que você vê que a energia dela não está aqui. Dois de paus, cavaleiro de copas, seis de copas, tá vendo? É o que eu falei aqui. Eu sinto que a partir do momento que esse rei de ouros, essa pessoa que é a que está de frente a algo, descobrir sobre isso, ela vai fazer um movimento de tentar, de reconciliação. Então, por exemplo, isso aqui, gente, pode estar falando de família. Então, como eu falei do povo cigano, né, tem muita copa agora aqui e muito fogo. Então, é, por exemplo, vamos supor que é um caso de família. Então, alguém aqui, essa sabotagem pode não ter a ver tanto com o dinheiro, mas pode ter a ver com uma pessoa dentro da família que fica criando situações de conflito para afastar uma pessoa que eu não sinto, tá? Eu não sinto, eu estou sentindo realmente isso aqui é uma questão de dinheiro. E assim, aqui essa questão tem muito paus aqui, muito naipe de paus. Aqui a gente tem o Sol, a gente tem aqui a estrela, a gente tem aqui a roda da fortuna e juntos nós temos o julgamento. Então, o que eu estou sentindo é que tem uma ação espiritual, a espiritualidade aqui, talvez essa força cigana, atuando nesse sentido o sol e o julgamento fala de clareza, fala de verdades vindo à tona, de uma situação sendo iluminada. E lembra que eu falei das águas, animais aquáticos? Então, o que estava me trazendo, além dessa energia dessa coisa da coisa escondida, do urso que vai para a caverna, da ostra? O que me fala as águas? Quando você vê, gente, o mar, você olha, você não tem um monte de bicho ali embaixo, mas você não vê, porque eles estão nas profundezas, entende? É uma situação que você vê que a pessoa olha, não está acontecendo nada, mas por baixo um monte de coisa está acontecendo, não é isso? Então é a espiritualidade tentando, ó, e você vê aqui, ó, é uma taça emergindo das águas. Tanto que aqui essa água que está jorrando é como quando você pega um copo, você, não é? Assim, e vai caindo a água desse copo pelo copo. Então é como se fosse acontecer isso, é quase uma pescaria.
É como se alguém fosse ser pescado. Até essa ideia, né, dos animais do fundo do mar, é como se alguém fosse ser fisgado, talvez até por uma. Como eu falei, o polvo, ele é, ó, o polvo e a aranha, dois animais que têm 8 patas. Então o número 8 aqui também está muito forte, o número 8 e o número 10. E a aranha tem essa ideia. Aqui pode ser que essa pessoa que está de olho, ela está criando uma situação para pegar alguém, para pegar essa pessoa que ela já sacou que está agindo na surdina. E ela vai pescar. Ela vai pegar. Ela vai pegar. Porque esse 10 de copas aqui, ó, tá vendo? É a roda da fortuna. Então, pode ser que é uma pessoa que essa pessoa que prejudica as outras fez muitas coisas boas saírem, mudanças. Ela trouxe muitas mudanças que poderiam ser benéficas e ela transformou isso em um 10 de paus. Então ela pode ter atrapalhado a vida de muitas pessoas, muitas não sei, mas de outras pessoas. O número 10, gente, no tarô, ele fala de. Porque assim, a gente começa no As e vai até o 10, então é um longo caminho. Entende? Então fala de muitas coisas acontecendo. Para você chegar no 10, muita água rolou. Entendeu? E eu falei dessa cortina de fumaça. Então, a roda da fortuna, ó, essa carta aqui, o búfalo, ela para mim tem uma energia de Yansan, né? Mas você vê os raios, todas as cartas que tem raio, para mim ela tem um pouco a energia da torre. O búfalo é um animal, né? Dizem que os búfalos, quando eles estão passando, o chão treme. Gente, a vela que tá aqui, ó, dessa altura chama. Então aqui, ó, 3 de ouros, o Papa falando de trabalho, de contratos, 2 de ouros, essa questão, né, da pessoa malabarista que faz malabarismo, a ideia do povo, 4 de paus, a morte, a torre e o 5 de espadas. Eu estava falando da torre aqui agora, vamos ver. Para finalizar aqui, é isso, gente. Essa pessoa aqui tem alguém que já está de olho em uma pessoa, que eu sinto que é esse rei de ouros, e ela aqui vai descobrir bastante coisa. As de ouros, o carro, 7 de espadas invertido. Eu falei que o ladrão não estava aqui, ó. Essa pessoa trambiqueira não estava, ela apareceu invertida. O 7 de espadas fala da pessoa que sai de fininho. Ela invertida, essa pessoa não vai conseguir escapar. O 6 de ouros, o sol invertido e o 9 de ouros invertido. Tá vendo? O 6 de ouros fala de tudo que eu falei. O 6 de ouros fala de reciprocidade. O sol fala de verdade, de clareza. Então, é o que eu falei. O sol é a energia do dia. Ele invertido é essa energia obscura, da noite. Aquilo que parece ser claro, mas não é. Então, é como se fosse o que está acima, essa coisa da água, né? Que eu estava falando. Algo meio sombrio. E o 9 de ouros. Aqui, essa pessoa que achou que ia se dar bem, essa pessoa aqui, ó, ela achou que ela ia, gente, ter uma grande realização. O 9 de ouros, gente, é uma pessoa que ela tá invertido com o 7 de espadas, me fala de alguém muito empenhado em ganhar dinheiro de uma forma desonesta, fingindo ajudar. Aqui é uma pessoa que finge ajudar, mas está prejudicando. É uma falsa ajuda. E hoje eu estava falando sobre falsas ajudas. Tá? Essa pessoa vai ser pega. E tem alguém aqui que foi prejudicado por essa pessoa, pode ser uma, pode ser mais, talvez até no sentido de interromper, porque o carro fala de avanço. Então aqui essa pessoa interrompeu o processo de alguém, a caminhada de alguém, o caminho de alguém, o avanço. Essa pessoa fechou um caminho, só que isso vai voltar. Esse caminho vai se abrir. O Ás de Ouros vem uma nova oportunidade aqui e até mesmo eu estou sentindo uma coisa de um pedido de desculpa. Página de Ouros.
Aqui tem uma oportunidade concreta. Tem algo concreto. Por quê? Porque o pajem de ouros, ele é, ó, pajem de paus e a roda da fortuna. Quem está em cima desce, quem está embaixo sobe. Eu não tô falando, gente, 10, 10, 10. Eu falei, a energia da roda da fortuna está presente. Vocês entendem a questão das energias como que é? O pajem de ouros, ele é uma pessoa confiável. O caminho, como aqui, ó, o carro. Então, por onde o caminho que essa pessoa trilhou, ela deixou a registro do que ela fez, ela deixou semente. O caminho do pajem de ouro, gente, é o caminho do esse caminho do ás de ouros. Então essa pessoa teve uma oportunidade, ela foi interrompida, mas até um período onde isso foi interrompido, existe coisas palpáveis. O pajem de ouros, para mim, eu não vejo tarólogos falando sobre isso, mas nas minhas leituras, toda vez que ele aparece, eu sinto a energia de documentos, entende? Então, de registros que são comprováveis, que podem ser provados. Eu ia falar comprováveis. Não sei, eu nem sei se essa palavra existe, mas é isso. Coisas que não são falas, entende? Como eu falei, aqui na energia dessa pessoa trambiqueira tem paus, espadas. Isso aqui é a negação. Ah, eu não sei de nada, eu não sei o que essa pessoa. Eu não sei onde essa pessoa tá, eu não sei quem é ela, eu não sei. Entende? É a negação. Essa carta é a carta da negação. Eu não sei de nada. 10 de copas. Então aqui tem emoção, tem fogo, tem espada, mas ouro na energia dessa pessoa aqui, dessa situação, não tem. E o ouro está na energia de quem? Da pessoa que foi prejudicada. O carro fala de alguém determinado, esforçado. Fala de alguém. O pajem de ouros com o as de ouros é alguém que cresce muito rápido. É como se essa pessoa aqui que recebeu uma oportunidade, ela em pouquíssimo tempo virou um pajem de ouros, que, gente, o naipe de ouros ele é muito demorado. Então aqui a gente está falando de uma pessoa que tem o toque de Midas, meio isso assim. Se é uma pessoa que faz bolo, essa pessoa começou a vender bolo 2 meses atrás, pode ser alguma coisa que começou no mês 10 e essa pessoa cresceu muito rápido. E aí aqui pode ser tanto, como tem a roda, então, eu acho que tem uma leitura que falou sobre isso. Pode ser que essa pessoa trambiqueira, ela começou algo há 10 meses ou no mês 10 e em pouquíssimo tempo ela mudou, entende? De nível muito alto, passando por cima de alguém. Desse pajem de ouros aqui, se fingindo ser um pajem de ouros. Só que da mesma forma, a roda da fortuna, gente, é uma roda gigante mesmo, tá? Então é aquela coisa de você estar aqui, você desce. É uma roda que gira. Então, da mesma forma que essa pessoa subiu e outra desceu, agora essa na mesma velocidade que ela subiu, ela vai descer, e na mesma velocidade que essa desceu, ela vai subir, porque o universo vai equilibrar. Tinha a carta da justiça aqui. A mensagem é essa, gente, tá? Se você foi prejudicado por alguém, nesse contexto que eu estou falando, profissional, alguma coisa nesse sentido, ó, eu falei que a pessoa vai ser pega e que é uma coisa de trabalho. Aqui, ó, confirmando o 8 de espadas, que é o 7 de espadas invertido. É a pessoa não conseguindo fazer o quê? Sair de fininho. Ela vai ser pega. Vai ser pega. E aqui essa pessoa já está com o na mão. Essa pessoa já sabe. 3 de ouros, a carta da colaboração, e o 8 de ouros, que é a carta do trabalho. Juntos formam a carta da justiça. Compreende? Acabei de falar da justiça, ela está aqui. Aqui pode envolver essa pessoa e mais pessoas que trabalharam aqui para criar situações para menosprezar outra, para desmerecer outra, para causar sobrecarga em outra ou outras, porque aqui eu não sinto que é uma pessoa. A roda da fortuna, a roda ela está sempre girando, entende? Então aqui pode falar de uma sabotagem constante, entende? Então assim, a gente nunca consegue prender nenhum cliente, se a pessoa faz bolo, nenhum cliente nunca volta. Entende? Se é um trabalho, sempre tem evasão desse trabalho. Evasão aqui, ó. 8 de copas, compreende? 8 de copas é a pessoa indo embora. É sobre isso aqui, gente. Eu vou parar 8 de paus.
Fala de movimento também. Aqui tem mensagens sobre essa situação aqui. Rápido, muito rápido, tá? É isso, gente. Um beijo. Espero que sirva para alguém, tá? Se não for, se não fizer sentido para você, nada disso, de novo, não é para você, tá?